Interessante esse versículo. Rebeca tinha ouvido para essas coisas, mas não tinha ouvidos para Deus. Esse é o problema. Veja ainda o versículo 8. Agora, pois, meu filho, Rebeca, falando com Jacó, atende às minhas palavras com que te ordeno. Você viu a obstinação de Rebeca? Ela tinha claro um caminho no seu coração. Você é o herdeiro da bênção. Eu ouvi a palavra do Senhor que dizia: o mais velho servirá ao mais moço. Nós conhecemos a tua vocação, então faz o que eu te ordeno. Você viu a obstinação de Rebeca? Você viu a interferência dela nos caminhos do Senhor, no tempo do Senhor, no modo do Senhor? Veja o versículo 13. Respondeu-lhe a mãe, porque Jacó ficou assustado com isso. Depois vocês vão ver a consequência do que a mãe fez para ela mesma, né? E para toda a humanidade, porque na verdade as coisas que a gente faz acabam tendo consequência, né, nas próximas gerações de cada um de nós. Ele iria preparar uma comida saborosa para Isaac. Ele iria se vestir com as roupas do seu irmão. Jacó era liso, e aqui nós podemos dizer liso em mais de um sentido, né? Jacó era liso na sua pelagem e também liso nos seus negócios. E Esaú era peludo. Então eles iam fazer toda aquela camuflagem para que Jacó se parecesse com Esaú. E Jacó temeu. Ele disse: Camuflagem está ligado a dissimular, mentir, a enganar, mas não ser verdadeiro. Então veja que a ação de Deus e o comportamento da Rebeca e Jacó e as consequências, vocês vão ficar vendo nas histórias aí a consequência. Só que hoje é muito pior, porque ele está falando de pessoas que eram guiadas, apesar da interferência delas mesmas, por Deus. Mas o ímpio e o religioso não têm notícias que Deus e que Jesus Cristo interfira com esses que não o escolheram. Porque nós estamos falando da primeira parte, né, antes de Cristo, e agora nós estamos depois de Cristo. As coisas mudaram. O Espírito Santo foi derramado para todo mundo. São as pessoas que não escolhem viver sob o governo do Espírito Santo e vivem sob o próprio governo do eu de cada um, da cultura familiar, da questão do ego, né? disse: meu pai não vai engolir isso. Meu pai vai perceber isso. E ao invés de ele me abençoar, eu serei amaldiçoado. Então veja o que Rebeca diz, versículo 13. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que eu te digo, vai e traz. Métodos humanos e carnais, para que Deus cumpra a sua vontade, a nosso tempo e a nosso. Trágico isso. Veja ainda nesse capítulo mesmo, verso 43. Aqui, a bênção já foi liberada. Não há mais nada a fazer. Então, Esaú, segundo o versículo 41, apenas de passagem aí, o final do verso 41, ele concebe no seu coração matar Jacó. Final do verso 41. E no verso 43 é dito assim: agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo, mais uma vez. Rebeca, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias. Sabe quanto tempo durou isso? Alguns dias, irmão? 20 anos. Se contarmos mais 11 anos que Jacó levou para retornar de Harã até Hebrom, vamos ver depois isso com detalhes nos próximos dias, são mais 11 anos. Então seriam 31 anos. Mas Rebeca achou que seriam alguns dias para o seu plano se consumar. Desde que Jacó fosse lá, passar um período na casa de Labão, seu irmão, a ira de Esaú ia passar, e em alguns dias tudo se resolveria.
Rebeca nunca mais viu a Jacó. Não há registro bíblico do encontro entre Jacó e Rebeca. Rebeca Tá não viu vendo? mais seu filho. O seu filho não. Rebeca não viu mais seu filho, porque ela agiu da cabeça dela, não esperando a vontade e o tempo de Deus. Ou seja, Deus sabe que está torto, ele de alguma forma ele endireita, porque ele tem um objetivo e um propósito para cada um de nós. Mas o que é importante é que nós não devemos fazer a coisa da nossa cabeça, e sim pelo governo de Deus, através do Espírito Santo. E tendo como referência a Bíblia, eu diria Jesus Cristo, ser cristocêntrico. Não viu mais a sua mãe. Mas veja o que mais diz nesse versículo. Verso 45. Até que passe o furor do teu irmão e cesse o seu rancor sobre ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Agora escute. Então eu providenciarei e te farei regressar de lá. Olha que frase forte. Rebeca e as suas providências. Porque Jacó e Rebeca não conheciam a providência de Deus. Não criam nela e não podiam esperar nela. Eu providenciarei para que retorne de lá. E nós sabemos que Rebeca não viu isso. E que Rebeca não fez providência nenhuma. Mas que os métodos de Deus, a soberania de Deus, agiu sobre os descaminhos, em particular de Jacó, para que então operasse a sua vontade, mesmo através dos descaminhos de Jacó. O que nunca justifica os descaminhos de Jacó. Jacó colheu cada semente do que plantou, como vamos ver, e colheu em abundância. Mas na graça soberana de Deus, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. São irrevogáveis. Louvado seja o nosso Senhor. Então ele ainda assim iria cumprir os seus propósitos, apesar de Jacó e apesar de Rebeca. Então, esse é o verso 45 do capítulo 27. Agora, irmãos, quando nós chegamos a Gênesis 28, precisamos fazer mais uma leitura aqui e extrairmos mais alguns princípios da vida de Jacó nesse caminho da frutificação. Finalmente, então, Jacó se levanta, vê o capítulo 28, primeiros versos, e ele parte para Arã, ou Padã Arã, como diz aí. Talvez amanhã à noite possamos projetar um mapa e um gráfico que nos dê uma ideia geográfica desse assunto, que penso que irá nos ajudar bastante. Vemos que tipo de jornada Jacó fez e o que significarão essas estações para Jacó. Saindo de Beceba, onde eles moravam aí com seus pais. Depois, a primeira parada em Betel, nós vamos ler agora essa parada. E daí ele segue para Padã Arã, onde ele encontra a Raquel. Passa ali 20 anos servindo a Labão. Depois ele vai fazer um caminho de retorno. E há muitos princípios maravilhosos aí nesse caminho de retorno. Ele sai de Arã para a montanha de Gileade, depois para Manaim, depois para Peniel, depois para Sucote, depois para Siquém, depois para Betel e finalmente para Hebron. Essa é a jornada de Jacó. E em cada estação. E aí a gente percebe que a história de Jacó, mudando os cenários, vale para mim, para você, para nós. Porque Deus está pilotando cada um dos seus filhos com os propósitos que Ele quer para cada um de nós. Quem é filho de Deus, quem crê nisso, se tranquiliza. E o único objetivo da pessoa acaba sendo um relacionamento com Deus, que o certo é falar uma oração. Nesse relacionamento, escutar cada vez mais e melhor a voz de Deus, seguindo então em comunhão com a Trindade a glorificação do Pai através de forjar, de edificar Cristo em nós. Ou seja, fazer com que dia após dia
Cristo em nós se desenvolva de tal forma que a gente avance para a imagem e semelhança de Cristo, fazendo as coisas do dia a dia, todo dia, todos os dias. Esse é o processo, né? Então, tudo passa para ter um bom relacionamento com o Espírito Santo, ou seja, ouvir cada vez mais e melhor, tá? E sabendo que nós temos que estar olhando para a Bíblia, estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, tendo Cristo e conhecendo Cristo cada vez mais, estudando a Bíblia, tá? E obedecendo ao Espírito Santo. Isso foi o que Jesus Cristo fez quando passou aqui encarnado. Ação dessa, o Senhor está trabalhando algo na vida